Olá, eu me chamo Anne Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver o assunto sobre solubilidade, precisão e exatidão nas medidas. Vamos lá? Inicialmente, iremos ver o conceito sobre solubilidade. Então, a gente sabe que a solubilidade está relacionado a gente misturar, né, dissolver uma substância na outra. Geralmente, quando a gente faz esse processo de dissolução, a gente vai estar obtendo uma mistura homogênea que é chamada de solução, certo? Então, solubilidade faz sentido a gente falar quando obtemos uma solução. Então, a solução, ela é composta por dois componentes, né? Nós temos o soluto, que é o que vai estar presente em menor quantidade, e nós temos o solvente. O solvente, para a maioria das soluções que nós preparamos no laboratório, será utilizado a água, porque a água é considerado solvente universal. Ele consegue dissolver a maioria das substâncias, sejam substâncias que são compostos iônicos, sejam substâncias que são moleculares, polares, enfim. Então, a água ela consegue dissolver a maioria das substâncias. E aí, nesse exemplo aqui de solução, nós iremos estar dissolvendo aqui um sólido, provavelmente aqui um sal de cobre, porque ele apresenta essa coloração azul. E aí, quando a gente coloca uma determinada quantidade desse soluto na água, que é o solvente, e aí a gente promover o processo de dissolução desse sistema, iremos encontrar uma solução que é uma mistura onde vai ocorrer a formação de uma única fase. Então, o que seria solubilidade? Não é? A solubilidade ela está relacionada com o limite na quantidade de soluto que pode ser dissolvido em determinada quantidade de solvente a certa temperatura e pressão. Então, a solubilidade ela vai ser característica, é uma propriedade de cada substância. Cada substância vai ter a sua solubilidade, que está relacionada à quantidade máxima, geralmente dado em gramas, daquela substância que consegue dissolver em uma quantidade padrão do solvente. E aí, geralmente, a gente trabalha com 100 gramas de água, que corresponde a 100 ml, a uma determinada temperatura. Em condições padrão, nós temos a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Levando em consideração que todos esses testes, eles são elaborados experimentalmente, né? E sempre tem que estar atrelada a uma medida de temperatura e uma medida de pressão. Então, nesse slide aqui, ele vem mostrando as curvas de solubilidade, né? Que são obtidos experimentalmente para cada substância. Sempre relacionado com a temperatura. Então, nesse gráfico aqui, o eixo Y, nós temos o coeficiente de solubilidade, que é expresso em termos da quantidade em gramas da substância, dissolvido para aquela quantidade padrão de solvente, 100 gramas de água, que eu comentei para vocês. E no eixo X, nós temos a temperatura. Então, nós podemos observar, pelas essas curvas e gráficos aqui de solubilidade, que tem determinadas substâncias que, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente observa o aumento da solubilidade. E essa característica é encontrada para, aqui, ó, nitrato de potássio, para o nitrato de cromato de potássio, para o cloreto de sódio. Essas três substâncias. Nós observamos que aumenta a temperatura, aumenta a sua solubilidade. Porém, tem uma substância aqui que a gente observa que quando a gente aumenta a temperatura, a sua solubilidade ela vai reduzindo, que é o sulfato de sério 3. Para a gente ter uma noção. Então, quando a gente está na nossa casa, preparando algumas comidas na cozinha, fazendo preparo de sucos, enfim, a gente observa o seguinte, que quando a gente vai dissolver, por exemplo, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, açúcar, né?
em uma quantidade de água, muitas situações a gente vai observar que quando a gente coloca aquela panela, né, aquele recipiente para esquentar lá no fogão, com o aumento da temperatura, a gente observa que aquele sólidozinho, que por um acaso a gente não conseguiu solubilizar todo, ele vai conseguir se dissolver totalmente lá naquela água. Por quê? Porque muitas das substâncias têm a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura, que foi o que a gente observou aqui com essas três substâncias, né? Então, a gente pode concluir que essas três substâncias, elas apresentam uma dissolução endotérmica. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Já tem outras, a exemplo aqui do sulfato de sério 3, que a gente aumentou a temperatura e a sua solubilidade reduziu. Ela apresenta uma dissolução, que a gente chama de dissolução endotérmica, certo? Então, o conceito sobre solubilidade, nós iremos ver detalhadamente no assunto de soluções, mas só para a gente ter uma noção prévia de início, né? Então, só tem em mente que solubilidade é característica de cada substância, e aí esses experimentos são realizados geralmente para 100 ml de água, 100 gramas de água, sempre associada a uma temperatura e sempre associada a uma pressão. Sabemos que quando a gente coloca quantidades de soluto abaixo da sua solubilidade, aquele soluto ele vai se dissolver completamente. É quando nós temos uma solução insaturada. Quando a gente coloca exatamente a quantidade máxima do soluto que consegue dissolver em uma quantidade padrão de água, nós temos uma solução saturada. E se colocarmos um pouco a mais, o excesso, um pouco a mais da solubilidade, o excesso ele vai decantar para o fundo do recipiente. E aí nós teremos uma dissolução, uma solução que é chamada de solução saturada com corpo de fundo. Existe também a solução supersaturada, que é aquela que apresenta uma quantidade de soluto dissolvido acima, superior à sua solubilidade. É uma solução totalmente instável e ela não apresenta corpo de fundo, tá? Mas, como eu comentei para vocês, esses detalhes nós iremos ver no assunto sobre soluções um pouco mais na frente. E com relação à exatidão e à precisão das medidas, pois nesse capítulo sobre soluções, sobre sistemas químicos, nós vimos as propriedades da matéria, né? Massa, temperatura, volume, pressão, densidade, enfim. Quando tivemos em nossa rotina no laboratório, desenvolvendo pesquisas, enfim, vocês irão perceber que sempre bom a gente estar realizando mais de uma medição daquela propriedade da matéria. Por quê? Porque quanto maior o número de medidas feitas, né, menor será a incerteza do valor médio obtido lá para aquele resultado. Então, é sempre bom a gente estar fazendo pelo menos uma triplicata do que a gente estiver medindo. Medir aquele mês, fazer aquele mesmo procedimento, repetir 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, certo? No mínimo uma triplicata. E aí, essa repetição nas medidas estão relacionadas à exatidão e à precisão. Então, vejam, quanto maior o número de medidas feitas na química, menor a incerteza do valor médio obtido. E aí está relacionado a dois conceitos, né? Nós temos a precisão e a exatidão. A precisão ou repetibilidade de uma medida indica o quanto essas medidas repetidas estão próximas umas das outras. Muitas vezes, ou algumas vezes, digamos assim, nem sempre essas medidas, apesar de serem muito precisas, elas não serão exatas, né? E aí vai estar relacionado a alguns erros experimentais que podem estar envolvidos naquele experimento. Exemplo, se eu for realizar determinadas medidas de massa de uma determinada amostra e a minha balança ela não estiver completamente limpa, ou seja, tiver algum resíduo sólido em cima do pratozinho da balança, o que é que vai acontecer? Eu vou estar obtendo medidas que são incorretas. As medidas não serão exatas, serão incorretas. Mesmo assim, apesar de eu realizar umas 4, 3
de 3 a 5 medidas repetidas daquela massa, eu vou estar encontrando valores muito próximos, ou seja, são medidas precisas, mas não são exatas, porque existia lá já um resíduo em cima da balança, certo? Em relação à exatidão, né? A exatidão mostra que o valor de uma medida está muito próximo do valor normalmente aceito como referência o valor real. A medida exata é aquela medida correta, sendo que a gente sabe que muitas vezes no laboratório a gente está exatamente procurando o valor correto daquela medida, né? E aí a gente não pode estar prevendo exatamente se aquela medida ela é exata ou não, porque é o que a gente está querendo determinar. Nesse slide, nós vemos vários experimentozinhos, só para deixar bem claro essa diferença entre exatidão e precisão nas medidas. Então, veja, um experimentozinho relacionado aqui ao lançamento de dardos, e aí levando em consideração que as medidas elas podem ser exatas ou inexatas, precisas ou imprecisas. Serão exatas quando o meu dardozinho ele estiver atingindo bem ao alvo. E também levando em consideração que é sempre ideal que eu faça várias medidas e obtenha uma média, para eu estar encontrando o valor, né, quantitativo daquela propriedade que eu estiver medindo, seja massa, temperatura, pressão, densidade, volume, etc. Então, no primeiro exemplo, eu tenho o quê? Que o atirador ele foi exato, né, porque as 3 medidas ficaram bem próximas lá ao alvo, levando em consideração que eu sempre vou estar fazendo a média dessas 3 medidas, mas ele não foi preciso, porque as medidas elas não ficaram próximas umas das outras. Na segunda situação, eu tenho o quê? Que o atirador foi preciso, porque todas as 3 medidas caíram basicamente no mesmo ponto, mas não foi exato, porque os dados estão próximos uns dos outros, mas estão distantes do ponto central. Então, é aquele caso, né, que a medida é precisa, mas inexata. O terceiro caso, eu tenho que as minhas medidas foram exatas e precisas. Exatas porque atingiram bem ao alvo e como ficaram próximas umas às outras, foram bem precisas. E na quarta situação, eu tenho que as medidas não foram precisas e nem foram exatas. Foram imprecisas e inexatas, certo? Então, as medidas precisas, elas podem acarretar em valores inexatos, como é esse caso aqui, né? O segundo. Na verdade, vai estar nos fornecendo um valor que não é confiável, né? Resultados de erros sistemáticos ou aleatórios. Então, existem vários erros, né, que podem estar relacionados a essas medidas, que podem estar nos fornecendo medidas inexatas. Então, existem os erros que são sistemáticos. Os erros sistemáticos são aqueles erros previsíveis, certo? Fornecem medidas precisas, mas não são exatas. Exemplo da sujeirinha que, por um acaso, possa existir lá no prato da balança. E temos as medidas precisas que podem surgir de erros aleatórios. Os erros aleatórios, como o próprio nome fala, né, são erros totalmente imprevisíveis. Ou seja, a gente não consegue determinar ao certo qual foi a causa daqueles erros, né, que gerou aquele erro naquela medida. Então, ele pode surgir, por exemplo, de leituras incorretas realizadas pelo operador e também pode estar sendo ocasionado devido a mudanças nas condições experimentais ao se fazer a leitura daquele experimento. Então, se você fizer um experimento em um dia, né, e já mudar para o dia seguinte, mudar o operador, né, pessoas diferentes também nunca é recomendado, porque cada pessoa tem um determinado procedimento para fazer aquela medida. Então, todas essas causas podem acarretar em erros sistemáticos ou aleatórios. Temos os algarismos significativos, que é interessante também quando a gente vai fazer a leitura lá da balança.
de uma vidraria a leitura lá da propriedade que eu estiver medindo, né? Então, os algarismos significativos de uma medida são todos aqueles conhecidos com exatidão, mais um último dígito duvidoso que pode ser estimado pelo avaliador. Então, é sempre interessante, quando a gente vai no laboratório fazendo uma pesquisa, fazendo medidas, anotar todos os algarismos significativos que aquele meu instrumento ele pode me oferecer. Exemplo aqui, nessa réguazinha de 5 centímetros, nosso objetivo é verificar o comprimento desse clipe, tá? Então, no comprimento do clipe, a gente pode observar que ele é maior que 1 centímetro e menor que 2. E aí a gente pode observar que entre 1 e 2, né, entre cada centímetrozinho, essa nossa régua está dividida em 10 partes. Então, a gente consegue, através dessa réguazinha simples aqui, comum, a gente dizer que a medida do nosso clipe, ele é maior, porque aqui no meio, ó, é 1,5, só escrever aqui. Ele é 1,5, aqui, ó, 1,5. Aí, 1,6, 1,7. Esse nosso clipe é maior que 1,7 e menor que 1,8. E a gente ainda tem condições de estar fornecendo esse dígito. Então, assim, é um dígito subjetivo e aí eu posso, na minha opinião aqui, enxergar que está mais próximo do 7. Então, o comprimento do clipe, eu posso lá estar dizendo que ele tem um comprimento lá estimado de 1,77 centímetro. Então, nesse caso, temos certeza dos dois primeiros algarismos. Nós temos a certeza do 1 e do 7, 1,7, que eu sei, né, que está maior que 1,7, menor que 1,8. Mas o último algarismo, 7, é duvidoso, pois fomos nós que estimamos. No entanto, os 3 dígitos, eles são significativos, porque lembrar que sempre o último dígito é o dígito da imprecisão. Somos nós, os avaliadores, que iremos estimar. Isso, claro, né, quando a gente está trabalhando com réguas, com vidrarias de precisão, exemplo das buretas, das pipetas, mas aí quando a gente vai trabalhando com o equipamento, né, por exemplo, um medidor de pH, um termômetro digital, é o próprio equipamento que vai estar fornecendo lá já todos os algarismos significativos. Nesse exemplo aqui da régua simples, a gente já sabe, né, que já não podemos estar fornecendo já uma terceira casa após a vírgula, porque a casa anterior já foi a casa da imprecisão, ok? E aí, nesse exercíciozinho, para a gente estar verificando essa questão da exatidão, precisão das medidas e algarismos significativos, ele diz que um estudante A faz 4 medições do diâmetro de uma moeda usando um instrumento chamado paquímetro. Outro estudante B mede a mesma moeda usando uma régua plástica comum. E os resultados obtidos são esses expostos, né? Então, o estudante A obteve esses 4 valores e o estudante B esses outros 4 valores. Vejam que o estudante A ele obteve 3 casas decimais após a vírgula. E o estudante B apenas 2 casas decimais após a vírgula. Então, letra A. Qual estudante obteve a média mais precisa e por quê? Então, a média mais precisa foi o estudante A, pois ele forneceu medidas com 4 algarismos significativos. Todos os algarismos lá são significativos. Letra B. Qual o algarismo duvidoso nas medidas feitas pelo estudante A? Lembrar que o algarismo duvidoso é sempre o último dígito a ser fornecido lá na medida. Nesse exemplo aqui, foi o 5, foi o 4, o 5 e o 3, certo? Letra C. Quantos algarismos significativos apresentam os valores obtidos pelo estudante B? O estudante B, ele obteve o quê? Medidas com 3 algarismos significativos. A incerteza encontra-se em qual algarismo? Sempre no último dígito. Exemplo aqui, 1, o 0, o 2, o 3. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.